Algumas das rainhas mais malignas da Bíblia tiveram um papel crucial ao influenciar seus maridos a seguir um caminho de maldade, ou até mesmo executando atos terríveis por conta própria. Vamos explorar as histórias de duas dessas figuras, cujas ações marcaram profundamente o destino de Israel e Judá. Jezabel, a rainha de Israel, casou-se com o rei Acabe, mesmo sabendo que, segundo a palavra de Deus, um israelita não deveria se unir a uma pagã. Jezabel era filha de Tobaal, rei de Sidom, e trouxe consigo a adoração a Baal, introduzindo idolatria em Israel. Seu nome em fenício significava prímula, mas em hebraico, Jezabel significava lixo, um reflexo de como ela era vista por muitos. Jezabel não só persuadiu Acabe a seguir os caminhos da idolatria, como também perseguiu e matou profetas de Deus, consolidando sua reputação como uma das mulheres mais perversas das Escrituras. Durante o reinado de Acabe, Jezabel desempenhou um papel central ao promover o culto a Baal e eliminar qualquer oposição que encontrasse pelo caminho. Ela silenciava seus adversários sem remorso, utilizando-se de métodos cruéis e manipuladores. Um exemplo clássico de sua maldade foi o episódio envolvendo Nabote, um homem justo que possuía um vinhedo próximo ao palácio de Acabe. Quando Nabote recusou vender sua terra, Jezabel forjou falsas acusações contra ele, resultando em sua execução por apedrejamento. Isso permitiu que Acabe tomasse posse do vinhedo, revelando até onde Jezabel estava disposta a ir para obter o que queria. Os profetas de Baal prosperaram sob a proteção de Jezabel, que não mediu esforços para espalhar a idolatria. A Bíblia relata que Acabe se tornou um dos reis mais perversos de Israel, em grande parte devido à influência de sua esposa. Elias, o profeta de Deus, confrontou Jezabel e Acabe várias vezes, prevendo a terrível punição que aguardava a ambos. Segundo a profecia de Elias, Jezabel morreria de uma maneira brutal, e seu corpo seria devorado por cães, o que de fato aconteceu anos depois, quando Jeú, um comandante militar, tomou o poder. Jeú executou uma série de ações violentas para eliminar a dinastia de Acabe, incluindo a morte de Jezabel. Ao entrar em Jezeel, onde ela estava, ordenou que seus servos a jogassem pela janela do palácio. Jezabel foi morta, e os cães devoraram seu corpo, cumprindo a profecia feita por Elias. Sua morte foi uma conclusão apropriada para uma vida marcada por crueldade e idolatria. Mas se você acha que Jezabel foi a pior, espere até ouvir sobre sua filha, Atália, rainha de Judá. Assim como sua mãe, Atália também seguiu o caminho da idolatria e da crueldade. Ela se casou com Jeurão, filho de Josafá, e após a morte de seu filho Acasias, ela tomou o poder e governou como rainha de Judá. Durante seu reinado, Atália ordenou a morte de todos os descendentes da casa de Davi, na tentativa de assegurar seu controle sobre o trono. Seu nome, que significa afligida por Deus, reflete bem a tragédia de seu reinado. Atália governou com mão de ferro, e sua influência maligna levou Judá a um período de idolatria e declínio espiritual. No entanto, ela foi derrubada quando Joás, o único descendente sobrevivente da casa de Davi, foi coroado rei, e Atália foi executada. Assim como Jezabel, Atália deixou um legado de destruição e sofrimento, tornando-se um exemplo sombrio das consequências da maldade e da idolatria. Essas histórias nos mostram o impacto devastador que essas rainhas malignas tiveram sobre seus reinos, moldando o destino de Israel e Judá. A Bíblia nos lembra constantemente dos perigos da idolatria e do poder corruptor que ela pode ter sobre aqueles que se afastam dos caminhos de Deus. Atália, uma fervorosa seguidora de Baal, trouxe consigo um período sombrio para Judá. Seu reinado era intercalado por uma linhagem de reis e rainhas que governavam com maldade, e ela não foi exceção, sendo tão perversa quanto aqueles que vieram antes dela. O marido de Atália, Jeurão, foi rei de Judá até sua morte em 841 a.C., diferente de seu pai. Jeurão foi um rei cruel e corrupto. Seu filho, Acasias, ascendeu ao trono com apenas 22 anos, e, influenciado por sua mãe, seguiu os mesmos passos malignos.
A Bíblia descreve essa influência em 2 Crônicas 22:3. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira e ela o encorajou a agir perversamente. Acasias reinou por menos de 1 ano, sendo assassinado junto com o rei Jorão de Israel. O assassino, Jeú, que havia sido comandante no exército de Acabe, foi ungido como rei de Israel pelo profeta Eliseu. Jeú tinha a missão de erradicar a dinastia de Acabe, e para isso, eliminou Jezabel e seus filhos, incluindo Acasias, que estava com Jorão quando Jeú realizou sua conspiração. Após a morte de Acasias, Atália tomou uma decisão brutal: exterminar toda a família real de Judá, incluindo seus próprios netos. No entanto, uma criança escapou do massacre. Jeuzeba, filha do rei Jeurão, salvou Joás, o filho de Acasias, e o escondeu no templo de Deus por 6 anos. Durante esse tempo, Atália governou, mas sem saber que um herdeiro legítimo ao trono ainda estava vivo. Atália, cegada pela sede de poder, não se importou com a promessa divina de que o Messias viria através da linhagem de Davi. Ela só tinha um objetivo: manter seu controle sobre o reino. Porém, seu reinado não duraria para sempre. Após 7 anos, o sumo sacerdote Joiada coroou Joás como o verdadeiro rei de Judá. O povo aplaudiu, gritou e apoiou Joás, reconhecendo-o como o legítimo herdeiro. Atália, ao ouvir os gritos de aclamação, correu até o templo, apenas para descobrir que o menino que ela pensava ter eliminado estava vivo e coroado. Indignada, ela gritou traição, traição. Mas ninguém lhe deu ouvidos. Joiada, o sumo sacerdote, ordenou sua execução. Ela foi levada ao portão dos cavalos, onde foi morta pelos crimes que havia cometido contra Judá. A história de Atália é um triste exemplo de como a sede de poder pode corromper a alma de uma pessoa. Ela não governava com amor ou justiça, mas sim com tirania e arrogância. No final, foi violentamente removida do poder, deixando um legado de destruição e crueldade. Essa história não é apenas sobre poder e traição, mas também sobre como Deus preservou a linhagem real de Davi para cumprir suas promessas. Obrigado por assistir até aqui e por favor se inscreva em nosso canal.